Olá, queridos estudantes do primeiro ano da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Bem-vindos para mais uma aula de Filosofia. Olha aí, eu sou o professor Hélio e estou aqui com o professor Vitor, de parceria, para a gente se interagir, trazer um pouco de conhecimento. E olha só, nossas aulas é uma breve explanação sobre o conteúdo. Por que isso? Porque a partir delas vocês vão seguir além, buscar novos conhecimentos, novas descobertas, para vocês até poder debater com a gente, trazer as opiniões, etc. Assim como faz muitos estudantes. Um alô aí para os professores presenciais, um grande abraço a todos, lá de Guajará-Mirim, Vilhena, Chupinguaia, Colorado Oeste, São Francisco do Guaporé, tantas cidades do nosso estado. Se nós fôssemos falar todos, na verdade, mais um abraço e se sintam acolhidos, tá? Olha só, nós falamos uma breve explanação sobre a arqué, o princípio que dá origem a tudo, um único elemento. E agora nós vamos adentrar um pouco sobre a vida desses pré-socráticos, ou seja, antes do filósofo Sócrates. Vamos lá para a nossa aula, olha aí. Os filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates. Aí nós vamos ver os filósofos de Mileto, Heráclito, que é com a ideia dele de tudo flui, os pitagóricos, é o número e a harmonia, e Parmênides, as coisas são. E aí vamos já entender cada passo nessa aula. Vamos ver, né? Pré-socráticos, gente. Quando falamos, vem aqui comigo. Quando falamos pré-socráticos, eles têm, pode-se dizer, outra característica que eles são conhecidos, que é da physis. Na aula anterior falamos muito sobre isso, a physis. O que é a physis? É a natureza. Ou seja, esses pensadores, depois que deixaram de mão os mitos, pela explicação de tudo, passaram a investigar racionalmente. Pensaram, refletiram, pesquisaram e queriam descobrir um elemento único da natureza. Qual elemento? Pode ser a água, o ar que respiramos, o fogo, a terra. Pode ser os 4 elementos nesse caso. Esses princípios é que dá origem a tudo para eles. Então nós vamos ver cada um, olha lá. Agora vamos ver os filósofos de Mileto, tá? Essa é a cidade na Grécia Antiga. Aí lá, gente, eu falei para vocês anteriormente que eles são formados por escolas, ou seja, a escola tal estuda essa linha de pensamento e contém esses pensadores, é assim que funciona. Vamos trazer um exemplo só para vocês se situarem, ok? Olha só, vamos dizer assim, a escola... Fala o nome da escola de vocês aí. Pode falar. Aí vocês, qual a linha de pensamentos que vocês seguem? Qual é o costume aí da escola? Qual é a cultura? Com certeza essa escola que vocês têm lá em Vilhena, a escola que tem lá em Ji-Paraná, lá em Guaporé e em outras cidades do estado, elas são distintas uma das outras pela cultura de vocês. Então, qual a linha? Se vocês forem seguir a questão do conhecimento, do estudo, da pesquisa, qual a linha a seguir? Conforme a cultura daquela escola. E isso era como funcionava lá na Grécia Antiga. Forma-se uma escola, assim como a de Platão. Platão já colocou lá em cima um dizer. Entra aqui quem sabe geometria. Ou seja, quem não soubesse geometria, que é o mínimo. Para eles lá, não podia entrar na escola dele. Então eles colocam algumas regalias no início. Um vestibular, no caso, supostamente chamado hoje Enem. Essa é a teoria do professor Hélio, ok? Vamos lá, olha aí. Aí nessa escola jônica, de Jônio, né? Temos o Tales de Mileto, que nós falamos que foi o primeiro filósofo. Anaxímenes de Mileto e Anaximandro de Mileto. Tales de Mileto, ele foi o iniciador da filosofia da physis, essa daqui, da natureza pré-socrática.
pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário e único, que é causa de todas as coisas que existem, sustentando que tal princípio é a água. Olha só que interessante. Isso daí, ó, nós falamos na aula anterior, que é arqué, que é o princípio que dá origem a tudo. Então tá aqui, ó, nessa garrafa d'água, olha só. Vocês estão vendo essa garrafa d'água? Ela está com água, tá? Aqui tem a água. O Tales falou que o princípio que gera tudo é a água. É aquilo que gera. Ele tem as explicações. A partir daí nós colocamos aqui uma breve introdução e vocês podem ir além. Por que o Tales falou que a água que nós consumimos no dia a dia, ou tomamos banho, lavamos roupa, etc., surgiu tudo a partir dela? Vamos lá, continuando além. Vamos entender um pouco. Aí o outro é o Anaximandro. Ele é do século VII e foi datado na metade do século VI. Foi provavelmente discípulo de Tales, olha que legal. Tales foi professor dele e continuou a pesquisa sobre o princípio, que é arqué. Arqué, né? Para ele, a água já é algo derivado. Aí ele já discordou de Tales, ó. E que, ao contrário, o princípio é o infinito, ou seja, uma natureza, né, infinita e indefinida, da qual provém todas as coisas que existem. O termo apeiron é aquilo que está privado de limites, tanto externos, aquilo que é espacialmente, né, e quantitativamente infinito, como internos, aquilo que é qualitativamente indeterminado. Então, assim, o Tales de Mileto disse que tudo surgiu da água, o universo, os seres humanos, a fauna e flora, etc. Provavelmente, o Anaximandro foi discípulo de Tales, só que ele discordou do seu professor, seu guru, no caso. Então, ele diz, ó, a água já é derivada de algo, então ela não pode ser o princípio ativo de tudo. E ele disse, ó, então existe algo infinito. O indeterminado é apeiron, que ele é infinito, inteligível e deu origem a tudo. Porém, ele não discorre sobre o que é especificamente aquilo. Mas ele diz que há algo, né, não derivado, assim como a água foi derivada de algo. Inclusive, ele diz que a água foi derivada desse infinito, desse apeiron, uma palavra grega, o apeiron, o indeterminado. Ok? Vamos lá para o próximo. Anaxímenes de Mileto é o terceiro pensador. Ele é discípulo de Anaximandro. Olha só que interessante. Um Tales, aí o Anaximandro foi discípulo e o Anaxímenes foi discípulo desse. Veja bem que interessante. Na filosofia, já falei muitas situações, né, a esse propósito. Vocês vão estudar toda a história da filosofia, aqui no ensino médio, uma breve explanação, claro. Porém, se você for além daquilo, estudar na universidade, vocês vão estudar todos os pensadores e entender que cada um era discípulo do outro. Porém, ele olhava a ideia, o pensamento e às vezes concordava ou discordava daquele pensamento. Só que ele discordando, ele teria que criar uma ideia superior, que tivesse um argumento, né, para superar aquele pensamento naquele momento. E veio Tales, o Anaximandro, que era discípulo, discordou dele. E agora o Anaxímenes. Vamos ver o que ele diz? Olha aí. Ele continua a discussão sobre o princípio, ó, o arqué. Sempre à procura do elemento uno. Eles colocam aqui, ó. Uno, que é o único. Mas critica a solução proposta pelo mestre. Quem é o mestre de Anaxímenes? O Anaximandro. O arqué é o ar infinito.
Então tá aqui, ó. O ar que passa por toda parte e ele é perene, movimento. Ó, faz aquela assim, vai daí. Vocês fizeram atividade de educação física, então vamos lá. Vamos lá, respira e solta. Esse ar que nós respiramos, que não estamos sentindo, é ar puro, sem a fumaça, sem poluição, é o ar que Tales Anaxímenes vai dizer que deu origem a tudo. Porque o ar é perene, ele está aí. Só que ele vai além, olha só, é o ar infinito, ou seja, um superior a esse que estamos aqui, olha aí. Voltando, vamos lá. O ar sustenta e governa o que? O universo. E gera todas as coisas, transformando-se mediante a condensação em água e terra, tá aí. E em fogo e ar infinito pela rarefação. Então assim, ó, aí aqui você já pode entrar num componente curricular de química, ok? Para entender mais sobre isso. Ó, pela condensação se transforma em água e terra. E pela rarefação em fogo e ar infinito. Agora temos um pensador que vai além disso, vai aqui comigo, o Heráclito. O Heráclito vai dizer, ó, tudo flui. O que é se tudo flui? Mas primeiro nós temos uma externa, que ela vai dar uma autobiografia do Heráclito, tá? Desse pensador. Uma breve, bem legal para vocês. Vamos lá assistir, olha aí. Olha aí, bem-vindos de volta. Vocês perceberam aí como é que funciona e entender um pouco da biografia desse pensador lá pré-socrático, não é verdade? Vamos lá agora adentrar, somar mais o pensamento dele para o nosso conhecimento. Essa frase vão guardando aí, anotando no seu diário de bordo, que nós denominamos, ou seu caderno de anotações. Heráclito, ele viveu no século 4, 5 e 6 a.C. Ele é de Éfeso, da Jônia. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo primordial, expressão visível de instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Ele não rejeitava as contradições e queria aprender a realidade em sua mudança no seu devir, tá? Na sua transformação. Então, para ele, olha só, vamos trazer um pouco uma relembrança. Tales falou que tudo surgiu da água. Anaximandro falou que é o apeiron. Existe algo indeterminado, infinito, que criou tudo, porque a água para ele era derivada já de algo. E o Anaxímenes falou que é o ar. O Heráclito já vai dizer o fogo, olha só. Ainda tem lá na frente um outro pensador que vai dizer que é a terra. Tudo. Então, cada um tem suas explicações. Por isso que eles são pensadores da natureza, da física. Porque pegaram um elemento da natureza que foi capaz de gerar tudo nesse universo. Até hoje, aqui no século XXI, o professor Hélio, os professores presenciais, o professor Vitor, a equipe aqui do estúdio, então, e os estudantes também, né, vocês. Vamos lá, continuando ali. Todas as coisas mudam sem cessar para ele. Então, tudo está em transformação. E o que temos diante de nós, em dado momento, é diferente do que foi há pouco, do que será depois. Aí ele coloca essa renomada frase atribuída a Heráclito, olha só. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez não somos os mesmos. Também as águas mudaram. Isso é uma analogia pela transformação que a pessoa vai vivenciando no dia a dia. Tudo flui, tudo se transforma. Por isso que esse pensamento de Heráclito. Ou seja, exemplo, se você queima uma lenha, uma madeira, ela se transforma em cinza, em brasa, no primeiro momento. Ela já não serve para fazer um banco, uma casa, mas ela já vai servir para quê? Para adubo, em alguns momentos. O carvão vai servir para
assar carne, fazer um outro fogo posteriormente. Então é nessa perspectiva. Aí ele trouxe essa analogia da água. O rio tem correntes. A partir do momento que eu pulo nesse rio e saio, e se eu banhar não é a mesma coisa, já vai mudando. Isso imagina na nossa forma de pensar e de agir, na nossa reflexão da filosofia. Todas as coisas, às vezes eu posso concordar com uma ideia que o professor Vitor apresentou. Amanhã já não poderei, como diz o Tales, banhar no mesmo rio, ou seja, poderei discordar dele de alguma situação. Não é... Porque de ontem para hoje, eu já mudei meu pensamento. Já tudo flui, tudo se transforma. É como se diz assim, nada se perde, tudo se aproveita. Vamos lá, continuando ali. O ser é múltiplo por estar constituído de oposições internas. O que mantém o fluxo do movimento não é o simples surgimento de novos seres, mas a luta dos contrários. É da luta que nasce a harmonia como síntese dos contrários. Veja bem. Vamos supor, olha só. Você está querendo comprar uma bicicleta. Porém, você está sem poder de condição. Os pais estão sem condições financeiras para comprar essa bicicleta. Ou seja, é essa luta de contrário, gente. Você quer comprar, você está desejando aquele objeto. No caso, a bicicleta. Só que as condições em si, ao contrário a esse desejo seu, ela não te dá essa possibilidade para isso. Veja só esse conflito que cria entre nós. Inclusive, na perspectiva de São Paulo, lá em livro de Coríntios, Paulo apóstolo, ele vai colocar essa questão. Aí ele vai dizer, segundo na Bíblia, diz assim: eu faço aquilo que não quero e não consigo fazer aquilo que quero. Veja bem, essa luta do eu contra as suas vontades. Talvez supostamente, olha só, lá na frente o Platão vai dizer que nós somos dois, formados em duas coisas, corpo e alma. O corpo, pelos desejos que temos terreno, ele aprisiona a alma que tem um desejo, vamos supor assim, sobrenatural e além, na busca do conhecimento. Às vezes o teu corpo não deixa. Essa luta que eu falo, dos contrários, tá? Uma vontade e não pode. Como se fosse um comportamento ético. Eu posso, mas não quero fazer. Eu quero, mas não posso. Então, entra essas questões no âmbito do comportamento ético, ok? Vamos lá, continuando. Os pitagóricos, agora nós saímos um pouco lá, agora vamos trazer uma outra situação. O número, vamos voltar. Deixa eu acionar aqui. Os pitagóricos, por quê? De Pitágoras, tá? Pitágoras de Samos, lá do século 6 a.C. Para ele, o número e a harmonia, eles são o número, a origem de todas as coisas. Ele fazia parte do grupo dos monistas, que identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. Está aqui, o monismo. Anote aí no seu, mais uma palavra, no seu diário. Ele desenvolveu trabalhos na área da filosofia, da música, da moral, da geografia e medicina. Veja que nós falamos anteriormente que os pensadores dessa época, eles eram capazes de fazer muitas coisas. Eles eram filósofos, pensadores, eram pesquisadores, eram astrônomos, eram cosmólogos, eram contadores de história, eram físicos, eles eram químicos, eram médicos, etc. Muitos dos pensadores tinham essas várias características, né, que hoje ela se fragmentou fractalmente. Vamos lá, olha só. Vamos entender um pouco o pensamento de Pitágoras. Como viam que as notas e os acordes, olha, ele usou a música, ok? Consistem em números e também todas as outras coisas. Em toda a realidade, pareciam-lhes serem feitas imagens dos números.
e que os números fossem aquilo que é primeiro em toda a realidade. Pensaram que os elementos do número fossem elementos de todas as coisas e que todo o universo fosse harmonia e número. Então Pitágoras, ele para explicar a sua teoria sobre a origem das coisas pelo número, ele pegou-se um pouco, porque ele era músico, estudou. Ele fez essa analogia para poder entender que todos os tons, todas as harmonias, todos os toques de um violão, por exemplo, ele tem uma numeração. Então, nessa perspectiva. E traz em si o som da realidade, né? O som da perspectiva de descobrir que os números estão em todas as partes. Inclusive na nossa idade, né? Cada um tem sua idade e é números, ok? Vamos lá, continuando ali. Por exemplo, os sons produzidos pelos martelos que batem depende da diversidade de peso dos martelos. Olha que interessante. Então, conforme cada martelo, aqui o desenho, vamos aqui. Não é muito bonito, né? Mas que ele determina segundo um número. Então, conforme o peso do martelo. A diversidade dos sons das cordas de um instrumento musical depende da diversidade de comprimento das cordas, que é analogamente determinável segundo o número. Veja bem, vocês podem pesquisar ou consultar uma pessoa que sabe tocar violão. Ela vai dizer que as cordas de um violão com linha nylon, ela tem um som distinto das cordas de violão que é de aço. E cada uma delas tem a numeração para si, para você seguir. Veja bem que ele vai comprovando aos poucos que os números estão em todas as partes, em todos os momentos, em tudo, em geração do universo e das coisas em si. Vamos lá, continuar, olha aí. Por exemplo, todas as coisas derivam dos números, é uma afirmação de Pitágoras e os seus discípulos na escola. Números são uma quantidade indeterminada, veja isso. Ó. Eles mesmos derivam de outros elementos. Os números são uma quantidade indeterminada que pouco a pouco se determina ou delimita. 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Com isso, dois elementos constituem o número. Indeterminado ou ilimitado. E outro, determinante ou limitante. Desse modo, o número nasce do acordo entre elementos limitantes e elementos ilimitados. E, por sua vez, gera todas as coisas e as outras coisas. Então, Pitágoras diz assim, existem os números determinados, formados por alguns números indeterminantes. Vamos dizer assim, esse rolo de arame, ou seja, esse emaranhado de situações, de números determinantes e indeterminados, vão formando as coisas, vão gerando nessa perspectiva. Você percebe também em cálculos, tudo que se vai fazer, eles fazem os cálculos matemáticos. Aquele que vai fazer engenharia elétrica, engenharia ambiental, engenharia arquitetura, no caso, tudo é determinado para construir usando os números, os cálculos. Até uma nave que é lançada para o espaço, no caso da Lua, eles têm no âmbito um cálculo matemático e formado por números para chegar lá. Errando algum detalhe, a rota do foguete pode ser errado e falhar na missão, ok? Vamos lá. Justamente porque são gerados por elemento indeterminado e um elemento determinante, os números manifestam certa prevalência de um a outro. Desses dois elementos, nos números pares, predomina o indeterminado, os números pares. Por isso são menos perfeitos para os pitagóricos. Ao passo que nos ímpares prevalece o elemento limitante, por isso são mais perfeitos. Então os pitagóricos, eles preferiam, e eles achavam números mais detalhados para se trabalhar, os ímpares, dessa perspectiva, mais fácil que eles achavam para fazer os cálculos. Inclusive a explicação de que é a origem de tudo na vida.
Veja bem que já estamos no âmbito da filosofia trazendo um pontapé inicial para a origem da matemática. Olha só, os números estão em toda parte. Claro que não foi ele, mas existe as histórias específicas, mas um pontapé inicial que ele deu para se originar. Vamos lá, continuando além. Além disso, os pitagóricos consideram o número ímpar como masculino, tá aí, e o par como feminino. Por fim, considerava os números pares como retangulares e os números ímpares como quadrados. O número perfeito identificado por ele foi com 10. Porque, 4, aqui 4 e aqui 4 ímpares, formado um mais um ímpar que são 10. Então, para eles era um número formado, identificado com o 10, a perfeição. Entendeu? Os extremos, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a perfeição de ambos os lados com um único no meio, formando o 10. Agora vamos falar um pouco sobre o teorema. Gente, não vamos adentrar no âmbito dos cálculos, ok? Mais uma análise. O Teorema de Pitágoras é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria. O teorema diz, em um triângulo, tá aqui, triângulo, aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados, tá aqui, O quadrado, que é o 2 ao quadrado da hipotenusa, tá aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aqui os dois catetos, que é o B e o C. Então a soma dos dois. Aqui seria ao quadrado da hipotenusa igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Ou seja, tá aqui, Eu só trouxe. Ei, professor, você vai nos ensinar matemática agora, os cálculos? Não, temos os professores de matemática, não é verdade? Então vocês vão lá com eles para fazer esse cálculo. Nós estamos trazendo só essa alusão para vocês, ok? Vamos lá, continuando. Para nós, na atualidade, o número é apenas uma abstração mental. Tá aqui, o ente da razão. Então, hoje, atualmente, a gente vê o número apenas como isso, tá? Os antigos, naquele tempo, até em Aristóteles, eles pensavam diferente de nós, pois para eles o número era coisa real, e até mesmo a mais real das coisas, até ser considerado o princípio constitutivo das coisas. Então aí você diz, mas como que um cara naquela época, um pensador, vai perder tempo, supostamente dizendo, tá? Vai perder tempo e vai falar sobre, será que os números surgiu tudo? Mas não, hoje nós temos os números como uma mera abstração mental. Você tem o seu salário, R$1.000 por mês, um salário mínimo. Você dá quantos passos até a sua casa. Então são os números que vai acompanhando, mas é só abstração para você calcular aquilo. Os antigos não, os números eram importantes para ele. Ao ponto, olha só, tão importante que eles utilizaram os números para explicar que foi um elemento que gerou tudo no universo. Bem interessante. Vamos lá, continuando. O número não era um aspecto que pode ser abstraído das coisas mentalmente, mas sim a própria realidade. A natureza, que é a física das próprias coisas. Então, por isso que ele é pré-socrático, filósofo da natureza. Agora, pessoal, vamos ver esse pensador, Parmênides. As coisas são. Nós saímos de Heráclito, certo? Só que antes, assim como fizemos com Heráclito, vamos ver uma autobiografia aí de Parmênides, tá? Vamos lá, conhecer um pouco sobre ele. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vocês, conseguiram entender um pouco sobre a vida, a autobiografia. É bem breve, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Quem foi ele, né? De onde nasceu, sua linha de pensamento. Vamos adentrar agora, acompanhar mais para aumentar um pouco esse conhecimento sobre o Parmênides de Eleia.
E galera, ó, vocês vão na filosofia encontrar vários nomes. Pode até achar estranhos, mas era comum na época, tá? Ó, século 6 a 4 a.C. A 6 a 5 a.C. Ele é fundador da escola eleática, ó, porque é de Eleia. Parmênides, ele entendia que o equívoco das pessoas e demais pensadores era conceder demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Então, já viu que ele é racionalista aqui, ó, vamos dizer, né? Da razão. Racionalista. É uma corrente de pensamento, tá? Emitido pela razão, já não dava muito valor aos sentidos. Embora percebesse pela via sensorial a mudança e o movimento no mundo, ele achava contraditório buscar a essência, a arqué no caso, ó, naquilo que não é essencial. Buscar a permanência naquilo que não permanece. E agora, confundiu tudo, não é verdade? Olha só, é de embaralhar a nossa cabeça. Um fala que é da água, outro fala que é da terra, do fogo, ou os 4 elementos, outro fala que é do ar, os números no meio. Aí chega ele, ó, já querendo desmontar tudo isso. Porque ele foi lá na frente, já foi analisando os seus pensadores anteriores. Então a filosofia ela funciona mais ou menos nessa perspectiva. Ou você vai concordar com o pensamento já descrito anteriormente, ou vai discordar. Tá bom? Continuando além. Parmênides, ele criticou a filosofia de Heráclito, tá? O tudo flui, ó. Lembra aquela lá? Ele diz ele, é absurdo e impensável afirmar que uma coisa pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. O ser é único, imutável, infinito e imóvel. Não há como negar a existência do movimento no mundo. Então tá aí, vocês já perceberam. Ele já foi discordando sobre o Heráclito. Já vou trazendo uma ideia. É impossível o Hélio ser e não ser ao mesmo tempo, nessa perspectiva. Como isso pode? Ou é ou não é. O professor Vitor é ou ele não é. Então, nessa perspectiva, né, confunde-se. Entra também um pouco de metafísica. O ser, todo ser é e pode não ser. Vamos lá? Segundo ele, o movimento existe, tá? Ele não nega que exista um movimento. Porém, apenas no mundo sensível. E a percepção pelos sentidos é ilusória. Então, para ele, o movimento só na visão, na audição, no tato, paladar. Só nos sentidos. E é ilusório. Porque baseada na opinião, no doxa, em grego. E ela não é confiável. Tá aqui, olha, já disse que a opinião não é confiável. Só o mundo inteligível é verdadeiro, pois está submetido ao princípio que mais da metade, né, mais tarde, Aristóteles chamou de identidade e de não contradição. É um princípio lógico aqui no caso da lógica. O movimento era apenas uma aparência que engana os nossos sentidos. E aí? Como pode isso acontecer no âmbito da filosofia? Aí você diz, eu vi um vulto, eu vi algo se mexer. E o outro vai dizer que não viu. Eu só estou trazendo um exemplo, tá? Como você vai comprovar isso? Então é os sentidos. Será que os sentidos lhe enganou? Trouxe à tona essa perspectiva, essa ideia de que a movimentação, né, a perspectiva do mundo não é este? Qual seria, né? Quais seriam a alusão, né? Aludir à comprovação daquilo que você percebeu o movimento. Quem pode perceber esse movimento? Pode até consultar o componente curricular de educação física e perguntar filosoficamente como se percebe o movimento, né, no caso das pessoas. A gente, olha só uma ideia, a gente não está percebendo que a Terra está girando, mas ela dá um giro, tá? A Terra, ela 24 horas, aí tem um ano em torno do Sol,
e quilômetros por hora, por segundo, etc. E nós estamos aqui parados, ó. O professor Hélio, o professor Vitor que está se mexendo aqui. Mas esses movimentos, nós não estamos... É nessa perspectiva que ele vai alinhar, tá? Então, olha aí as nossas referências, tá? Da nossa aula de hoje. E vem aqui comigo. E obrigado por ficar com a gente até aqui. E a gente volta já já com a nossa revisão. Um grande abraço. Tchau, tchau.